18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você ligado aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus, sintonizado na 100.7 FM, e começa agora o programa 18 horas de hoje, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025. E eu não estou sozinho, estou com ela, Nathalie Moraes. Muito boa noite para você, Kennedson Paes, e para todos os ouvintes que nos acompanham. Você já sabe, até às 7 da noite temos um encontro marcado com as principais notícias desta segunda-feira. Exatamente. Para o nosso programa ficar ainda mais legal, gente, manda aquela mensagem de texto pra gente, uma foto, um vídeo, né, Nathalie? É isso mesmo, através do 994887592. Tem aquela denúncia para fazer, gostou das matérias que são, né, exibidas aqui no programa 18 horas, quer mandar alguma sugestão de pauta pra gente, tem alguma denúncia, alguma reclamação para fazer aí do seu bairro, o trânsito tá congestionado, tá querendo mandar alguma informação aqui pra gente, pode mandar, que toda a participação é muito bem-vinda através do 994887592. E não esqueça de seguir a gente através das nossas redes sociais, no @18horasnews, tanto no Instagram como também no YouTube. 18 horas. Trânsito. 6 horas e 2 minutinhos, Kennedson Paes. A semana começou muito chuvosa aqui na nossa capital e a gente vai agora falar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como está o trânsito nessa noite de segunda-feira. Muito boa noite para você, André. Boa noite para você, Nathalie, Kennedson, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, a gente está aqui pelo trânsito, indo no sentido Ponta Negra, mas antes a gente também vai falar da situação que aconteceu hoje durante essa forte chuva que atingiu aqui a capital amazonense nessa segunda-feira, que inclusive teve até aquele alerta, né, nos celulares aí. Teve esse alerta severo da chuva que foi disparado para os celulares aí em Manaus, isso por volta das 10 da manhã. E pouco tempo depois, os impactos já eram visíveis, né? Foram ventos fortes, um grande volume de água, aí resultou nessas ruas alagadas, visibilidade também comprometida ali para quem estava conduzindo algum veículo no trânsito. E aí os dados do Clima Tempo apontaram aí um acúmulo médio de 26,1 milímetros de chuva ao longo dessa segunda-feira, desse dia, né? Aí a previsão indicou um pequeno intervalo agora pela tarde, mas com retornos aí de pancadas de chuva durante a noite. E a Defesa Civil Estadual aqui também emitiu aí como é que ficou a situação depois dessa chuva, né, que passou agora há pouco. As zonas lestes e centro-oestes apresentaram aí o maior risco de deslizamento. Nas redes sociais, os moradores de bairros como São José, Bairro da Paz, Zumbi dos Palmares compartilharam vídeos que mostraram ali como é que ficou toda a situação durante essa forte chuva, com alagamentos, correnteza e até com as tentativas ali de salvar os móveis que estavam sendo levados ali durante o alagamento, né? Até mesmo eletrodomésticos e documentos. Então a população correu ali para salvar o que podia ali no local durante esses alagamentos que aconteceram nesses bairros aí, São José, da Paz, no Zumbi. Então, essas foram as ocorrências de hoje. Também um alerta, ele fez um destaque hoje do risco de descargas elétricas durante ventos intensos. Foi feito aí esses alertas que sempre chegam, como a gente já falou aqui, esses alertas eles chegam aí para as pessoas, bairros e comunidades que estão em situações de rua. Se não chegou para você, talvez não esteja naquele momento ali naquela situação de emergência. Outros pontos de atenção são sinais de instabilidade, como rachaduras no solo, piso levantado, postes ou cercas inclinadas. Nessas situações, a orientação da Defesa Civil é sair imediatamente dessa área. E também, em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo 199 ou pelo Corpo de Bombeiros pelo 193. Agora vamos atualizar a situação do trânsito pelo bairro Compensa, na Avenida Brasil. Desde o comecinho da Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, volta para casa, o trânsito está moderado. Tá aquele trânsito pesado, carregado, e dá para trafegar normalmente. Agora a gente está aqui pela Avenida Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro, ali indo para Ponta Negra, onde aqui o trânsito já está mais parado, tá aquele trânsito mais lento aqui pelo local. E daqui a pouco a gente volta com mais informações de trânsito. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Seguindo a nossa programação aqui no 18 horas, vamos
Vamos agora aos destaques de hoje. Por falta de manutenção dos equipamentos, pacientes da Fundação Secom estão sendo obrigados a voltar para casa sem realizar exames e até sem quimioterapia. No SPA da Alvorada, a filha de uma paciente foi agredida ao pedir atendimento de emergência para a mãe. E o que torna o caso ainda mais grave, o agressor atuava como médico de forma irregular. Força de chuva castiga Manaus nesta segunda-feira. A Defesa Civil está em alerta com risco de deslizamentos em vários pontos da capital. Caixa Econômica Federal iniciou hoje o pagamento dos valores do FGTS que estavam bloqueados para os trabalhadores que optaram pelo saque de aniversário. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2025. E, Nathalie, vamos começar o programa, infelizmente, falando sobre mais um assunto trágico e que realmente causa dor na população, né, Nathalie? Porque, gente, a gente está falando novamente sobre a situação da saúde pública do estado do Amazonas. O que aconteceu hoje, Nathalie, não é um descaso, é grave, é inaceitável e pode ser definido como um crime contra pacientes oncológicos, resultado da omissão do governo do estado do Amazonas na gestão Wilson Lima, Nathalie. É isso mesmo, Kennedson. Só para que os nossos ouvintes tenham ideia do que aconteceu, hoje pela manhã, pacientes com câncer chegaram até a Fundação Secom. O Secom, que já foi um hospital de referência para dar continuidade ao seu tratamento, mas o que esses pacientes encontraram por lá no início da manhã de hoje, nessa segunda-feira, foi uma cena de humilhação e abandono. As filas, Kennedson, estavam quilométricas, filas enormes, pessoas frágeis, debilitadas, sendo expostas ali por uma espera por horas e sem nenhuma resposta. O pior, Nathalie, é porque essa espera ela teve um desfecho que foi com certeza muito frustrante. Depois de enfrentar essas filas gigantescas, como você mencionou, a resposta ela foi curta e fria, assim como o tempo, porque na hora, inclusive, estava chuviscando, viu, Nathalie? Eles receberam a informação de que a máquina estava quebrada, sem uma previsão imediata para que fosse solucionado aquele problema e sem qualquer respeito por quem luta, Nathalie, nessa condição de quem é paciente oncológico, está lutando para sobreviver e cada ciclo de tratamento é essencial, né, Nathalie? Colocando em risco, né, Kennedson, realmente a vida desses pacientes, pessoas que dependem daqueles ciclos de quimioterapia, que precisam desses exames para que tenham êxito no tratamento. A gente sabe que um ciclo interrompido pode colocar em risco aí dezenas de vidas de pacientes e foi exatamente o que aconteceu na manhã desta segunda-feira lá na Fundação Secom. Os pacientes chegaram e para que a quimioterapia acontecesse era obrigatório ter ali um exame de sangue atualizado. Mas como a máquina estava quebrada desde ontem, nada foi feito. Segundo a denúncia que chegou para nossa equipe de reportagem aqui do 18 horas, Kennedson, a máquina do laboratório que seria responsável por fazer essa coleta e avaliar se a pessoa teria condições físicas de passar por mais uma sessão de quimioterapia, quebrou no domingo e hoje, mais de 24 horas depois, ninguém tinha nenhuma resposta. Inclusive, o governo do Amazonas não apresentou aí nenhuma solução, não foi ninguém ali para dizer, olha, foi feito dessa forma, está tendo uma manutenção, vai atrasar o tratamento hoje. Não, nada foi feito. A denúncia, inclusive, chegou pra gente através da Camila Guimarães. Ela acompanhava a própria mãe no tratamento ali no Secom. Vamos ouvir aí um trechinho dessa denúncia. Gente, é um absurdo. A quimioterapia era para ter iniciado 7 horas da manhã e os pacientes ainda estão aguardando a liberação dos exames de sangue. Por quê? Os exames de sangue só são feitos no mesmo dia da quimioterapia, quando é na segunda-feira, porque do dia de domingo não funciona e na sexta não serve o exame de sangue. Então, eu quero deixar aqui bem claro que o Secom está deixando um descaso para os pacientes de quimioterapia que precisam do resultado dos seus exames laboratoriais de sangue para fazer a quimioterapia, porque a máquina está quebrada. Agora você imagina, Nathalie, a condição dessas pessoas que estão em um tratamento, passam por uma quimioterapia que já é cansativa, a pessoa chega completamente exausta, ela está passando por uma doença que é mortal.
super letal. E além disso, ela precisa sair de casa, tem os custos para sair de casa, para chegar na fila da Fundação Secom, Nathalie, para fazer um exame e ficar em pé por horas, gente, sem forças, apenas para ouvir que o tratamento ele não aconteceria devido a uma máquina quebrada. Vai apostar a vida, Nathalie? O que fica claro pra gente, Kennethson, diante de tanto descaso, é uma ausência realmente total de sensibilidade do Estado com quem mais precisa. Como você relatou, Kennethson, a gente tem muitas pessoas que vêm da região metropolitana, até mesmo de cidades mais distantes para fazer o tratamento oncológico aqui na nossa capital. E a Fundação Secom, que já foi um hospital de referência, não somente para o Amazonas, mas para toda a região norte, hoje tem virado aí realmente sinônimo de abandono, de descaso, de pacientes que voltam para casa sem receber o tratamento adequado, e o medo relatado aí da Camila e de outros pacientes é ainda maior. O que essa falta de atendimento hoje possa comprometer diretamente a chance de recuperação da mãe dela. A gente, como você adiantou, é uma doença com alta letalidade, um ciclo quebrado pode comprometer todo o tratamento, e é exatamente esse ponto que a Camila comenta pra gente agora. Eu quero deixar registrado aqui que ela vai ficar prejudicada na perda de um ciclo da quimioterapia dela, para eu estar informando no processo dela mais uma vez o distrato e o descaso que o Secom está fornecendo nesse tratamento oncológico para ela. Vou deixar aqui mais uma vez registrado que a máquina do laboratório que entrega os exames laboratoriais dos pacientes estão quebrados, tá quebrado, e simplesmente falaram que a gente tem que esperar em torno de 2 ou 3 horas, sendo que essa entrega era para ter sido feita antes das 9 horas da manhã. E é preciso deixar muito claro, Nathalie, para que o ouvinte possa ter ciência de tudo que está acontecendo, isso não é uma falha técnica isolada. Vários outros casos a gente já noticiou exatamente aqui no 18 horas, por falha na operação. Eu lembro que da última vez que nós noticiamos aqui sobre a Fundação Secom, Nathalie, inclusive foi até a própria advogada Camila Guimarães, ela disse que o atendimento não estava sendo realizado devido à falta de tinta na impressora. Não sei se você se recorda disso. Lembro, sim. Olha só em que ponto nós chegamos na saúde pública do estado do Amazonas. E essa falta de gestão do governo Wilson Lima, ela tem resultado nesses problemas que pode, inclusive, resultar na morte desses pacientes. Um governo que não previne, que não age e não se mobiliza diante desse sofrimento de quem depende do SUS para continuar vivo. O nosso repórter André Meirelles, ele foi hoje à tarde na Fundação Secom para saber das pessoas, para conversar com as pessoas e entender o que está acontecendo. Mas, Nathalie, até ainda há pouco, o cenário ainda era o mesmo, muita gente reclamando. A gente vai ouvir agora a Ludácio, ela que é pedagoga e falou com o André Meirelles. Vamos ouvi-la. Entendeu? Muita gente agonizando ali dentro, senhorizinhos que estão em tratamento, passando mal, né? É uma coisa assim que deixa a gente preocupante. Tá demorando então o atendimento ali para Sim. Se você for lá no salão, você vai ver a aglomeração de pessoas lá, sabe? Até para fazer curativo, uma pessoa para atender, são 10 fichas, foi o caso com a minha mãe, e aí ela teve que conversar com o médico novamente para que se realizasse retirar o dreno. Kennethson, né? Esse relato da pedagoga Ludácio chega a realmente cortar o nosso coração, porque isso que está acontecendo com a saúde do Amazonas realmente chega a ser de forma criminosa, o abandono que a população amazonense vem sofrendo por parte dessa gestão. Recentemente, o governador veio até as redes sociais, foi numa entrevista e disse: não, meu maior legado nesses 7 anos é a saúde. Que saúde é essa? A gente tem estrutura, os prédios existem, mas o atendimento para quem mais precisa é precário. As pessoas... Teve gente que chegou às 7 horas da manhã, saiu 4 horas da tarde sem nenhuma resposta. O que está faltando nessa gestão, Kennethson, é planejamento, é responsabilidade na condução da saúde pública. Com certeza, Nathalie, do jeito que está a saúde pública do estado do Amazonas, ela também parece estar em uma fase terminal, infelizmente. Um sistema doente, sem resposta, sem tratamento e sem urgência. Enquanto o governo do estado, ele não agir, Nathalie, infelizmente, quem acaba pagando essa conta é sempre aquelas pessoas que têm lutado para continuar vivos.
Você está ouvindo 18 horas. Infelizmente, a gente vai continuar falando desse assunto, que é a saúde pública do estado, dessa vez do serviço de pronto atendimento do bairro Alvorada, Nathalie. Exatamente, Kennedy. O programa 18 horas traz agora uma história que repercutiu bastante nas redes sociais. Se você segue a gente no @18horasnews, com certeza você viu esse vídeo, porque ele realmente viralizou nesse fim de semana, Kennedy. O que aconteceu? Uma mulher foi agredida dentro do serviço de pronto atendimento do Alvorada. É isso mesmo. A mulher que estava ali acompanhando a própria mãe foi até a unidade, foi até o SPA de responsabilidade do governo do Amazonas e acabou sendo agredida, Kennedy. Meu Deus do céu. E esse caso, ele com certeza, ele escancara mais um episódio desse abandono, Nathalie, principalmente de um tema que é muito sensível, que já foi levado para a Lean, já foi levado para as demais autoridades, mas parece que ninguém está se alertando, que é a terceirização, Nathalie, desses profissionais sem critério e esse descaso com a saúde pública do estado do Amazonas. Uma situação que ela vai muito além da agressão. A gente sabe que a agressão, ela foi falha, sim, ela foi criminosa, mas mostra também falhas na gestão, no processo de fiscalização, Nathalie. Exatamente, Kennedy. Então, como é que você contrata um médico que não é médico, sem registro profissional? Mas para trazer os detalhes desse caso, a gente chama agora a repórter Odineia Araújo. Odineia, como uma mulher que só pedia atendimento para a própria mãe, acabou sendo agredida dentro de uma unidade de saúde do governo do Amazonas. Pois é, isso aconteceu porque no Amazonas pedir atendimento médico virou um ato de coragem, essa é a verdade, né? E foi exatamente isso que viveu Rosicleide Rodrigues no dia 27 de dezembro, dentro do SPA do Alvorada, aqui em Manaus. É uma unidade do governo do estado, mas terceirizada e comandada pelo Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, o ICEA. Rosicleide acompanhava a mãe, Rosalba Rodrigues, de 65 anos, classificada como caso de emergência com pressão alteradíssima, além de tremores e palidez extrema. Mas mesmo assim, a paciente ficou esperando como se o caso dela não fosse grave, como relata Rosicleide. Minha mãe se encontrava numa situação de extrema urgência, né? Porque 24 de pressão, quem sabe que é uma situação de extrema urgência, e pediram para minha mãe aguardar. Eu sentei ela começou a chorar, senti o coração dela pulsar forte, né? Porque ela estava já ali pedindo socorro a mim. Falei, mãe, se sente aqui, eu vou pegar uma água para a senhora, a gente vai aguardar ser chamada. E aí ficamos aguardando ser chamada. A porta do consultório do Dr. Asaf estava entreaberta e eu olhei e não tinha ninguém no consultório. Ao procurar o médico plantonista para pedir ajuda, a filha disse que ouviu a coisa mais absurda do mundo. Segundo Rosicleide Rodrigues, o médico se recusou a reavaliar a paciente e chegou a afirmar de forma chocante: se ela infartar, eu assumo. E eu cheguei lá e falei assim, doutor, o senhor pode socorrer minha mãe, por favor? Ela tá quase infartando aqui. E tava bem na porta dele, sentada na porta lá. E ele olhou pra mim e falou assim, se a sua mãe infartar, pode deixar que eu assumo. Eu falei, o senhor pode repetir pra mim? Porque eu acho que eu não entendi direito. O senhor falou isso mesmo, se a minha mãe infartar, o senhor assume? Ele repetiu a frase falando, se a sua mãe infartar, pode deixar que eu assumo. Meu nome é Dr. Asaf. Eu não poderia ter ficado quieta diante dessa situação, vendo a minha mãe ali naquela situação. Eu não poderia ter me calado. O que eu tive como defesa foi puxar o celular e começar a filmar. E foi aí que a situação, que já era grave, virou violência. Um funcionário terceirizado, identificado como Adriel Martins das Neves e que seria auxiliar do médico plantonista, partiu para a agressão e ameaçou, quebrou o celular e deu um murro no pescoço da mulher, e tudo isso dentro de uma unidade de saúde pública aqui do Amazonas. O vídeo da agressão repercutiu nas redes sociais. Marca na parede, quebrou, tá? Vai pagar, eu quero um 17. Eu quero um 17. Tacou meu celular, olha aí, ó. Ó, a aqui, ó. Minha agressão aqui na seda alvorada. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai me bater? Vai me bater? Vai me bater? Vai me bater? Vai, seu louco, tu tem que estar internado. Seu louco, tu não tem que cuidar de pessoas, não. Tu não tem que cuidar de pessoas, não. Tu tem que estar internado no psiquiatra, seu louco. É um louco. Olha, ele quebrou meu celular, ó. Com a divulgação
investigação das cenas de violência, outras irregularidades vieram à tona, incluindo a informação de que o servidor terceirizado Adriel das Neves, que agrediu Rosicleide, não teria concluído a faculdade de medicina. Ele teria sido expulso do curso de medicina da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, em 2021, por infração disciplinar grave, após uma sindicância administrativa. Mesmo sem ter concluído o curso de medicina e, portanto, sem ter o documento do Conselho Regional de Medicina, que é o CRM, que habilita o médico a atuar, Adriel estaria atuando em plantões médicos no SPA Alvorada. Segundo denúncias, os plantões médicos eram pagos de forma ilegal na escala. Além disso, há relatos de que ele responde a processo judicial também por estupro envolvendo uma ex-aluna e com condenação de 7 anos de prisão. Rosicleide Rodrigues denunciou o caso na polícia. O advogado dela, Ezequiel Silva, ressaltou que os nomes corretos dos médicos envolvidos na agressão não foram revelados pelo diretor do SPA, mas acredita-se que o agressor, Adriel das Neves, seja um residente de medicina. O advogado falou dos crimes cometidos nesse caso. O que a gente encontra aí também é uma omissão de socorro, a gente encontra aí uma agressão física e uma agressão patrimonial ali, quando esse agressor, de maneira abrupta, de maneira cruel e de maneira abominável, ele quebra e vai partindo para cima, conforme amplamente divulgado por meio dos vídeos na internet, né? Então a gente vai ser apurada a conduta. O delegado disse que de maneira imediata vai protocolar no SPA do Alvorada, requerendo as informações dos médicos que estavam de serviço ali a partir das 13h40 do dia 27 de dezembro. A Secretaria de Saúde do Amazonas soltou uma nota repudiando o caso e prometendo providências. Disse que já notificou a empresa terceirizada, no caso o Instituto ICEA, responsável pela contratação do agressor de Rosicleide, e que a Polícia Civil já está investigando Adriel das Neves para saber como ele conseguiu transitar e atuar em uma unidade de saúde de urgência e emergência do estado sem ter habilitação para isso. Mas o problema é mais profundo. Quem é que contratou ele? Quem fiscaliza o serviço da empresa contratada? Como alguém com histórico grave consegue atuar dentro de um SPA? E quais são os riscos de um atendimento por uma pessoa não qualificada? O certo é que esse episódio não é isolado. Ele escancara justamente um sistema adoecido, um sistema de saúde terceirizado, sem nenhuma fiscalização por parte do governo e que trata o cidadão com desprezo. Na saúde do Amazonas, o descaso virou rotina e quem paga essa conta toda no final é a população, né? Lamentável. Volto com vocês. Com certeza, Odinera. Hoje, olha só, gente, a Universidade do Estado do Amazonas, ela confirmou por meio de nota que Adriel Martins das Neves, ele foi expulso da UEA em 2021 por irregularidades, sem concluir a faculdade de medicina, né, Nathalie? Exatamente. E o Conselho Regional de Medicina também confirmou que o Adriel das Neves não tem o registro profissional, ele não tem o CRM e que, portanto, estava realmente exercendo a medicina de forma ilegal. Agora, Nathalie, esse é um sinal grave do que a saúde pública do estado do Amazonas está passando e está completamente fora do controle, Nathalie. Completamente, Kennedy. Uma mulher foi agredida dentro do SPA depois de pedir atendimento para a própria mãe que estava ali infartando. E a unidade de saúde, que está entregue à terceirização a profissionais sem qualificação, também está sem fiscalização. Como é que o governador do Amazonas autoriza que uma empresa terceirizada contrate um médico que não é médico? Dá pra brincar com a vida das pessoas assim? Não dá. Agora você imagina, Nathalie, é uma pessoa que deveria ser um profissional para atender crianças, idosos, famílias que vão até a unidade de pronto atendimento, na realidade o serviço de pronto atendimento, em busca de um atendimento médico, e essa agressão por si só, ela é sim um crime, mas como é que permite esse tipo de situação? Como é que permite que isso venha acontecer desta forma, Nathalie? Porque alguém sem qualificação, ele continua atendendo nas unidades de saúde. Como é que consegue atender nessas unidades de
urgência do estado do Amazonas. Como é que pode um negócio desse? Será que não tem fiscalização? Será que não existe uma filtragem? Não dá para saber se a pessoa tem graduação, se não tem? Não avaliam esse histórico do profissional? Como é que pode isso, Nathalie? A pergunta que fica no ar, Kenneth, é onde estão os órgãos de controle do Amazonas? Onde está a fiscalização do governo Wilson Lima sobre as empresas contratadas para cuidar da saúde da população amazonense? Esse caso escancara o resultado de uma terceirização feita sem critérios, sem acompanhamento e sem responsabilidade. O Estado, ele terceiriza o serviço, mas ele não pode terceirizar essa culpa. O que a gente vem vendo, Kenneth, é desprezo com a vida da população amazonense. A gente tem vivenciado um sistema cada vez mais adoecido que normaliza o absurdo e trata o cidadão como se fosse descartável. O que aconteceu no SPA Alvorada não é apenas uma falha administrativa, é um crime contra o povo amazonense. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Kennethson, e a gente volta a falar ao vivo agora com o repórter André Meirelles, porque o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana montou um grande esquema de trânsito para as festas de virada do ano aqui na nossa capital. A gente sabe que a festa vai acontecer em diferentes pontos, mas existe uma maior concentração em algumas zonas da capital e o André Meirelles traz pra gente agora todos os detalhes. Como é que vai ficar o trânsito, meu amigo, nessa virada do ano para 2026? Boa noite mais uma vez a todos. Olha, esse plano envolve interdições temporárias, os desvios sinalizados, as alterações de sentido, controle de acesso local e também fiscalização permanente com agentes posicionados em pontos estratégicos. Por exemplo, no Réveillon do Educandos, que é na Zona Sul, as interdições já começaram ainda na montagem da estrutura do evento. A rua Inocêncio de Araújo está interditada entre a rua Rio Negro e a rua Amâncio de Miranda. Aí no dia 31, a partir das 1 da tarde, vão ser bloqueados trechos da rua Rio Negro entre a Avenida Leopoldo Pérez e a rua Amâncio de Miranda e também ali da rua Amâncio de Miranda entre as ruas Manuel Urbano e Rio Negro. Então o acesso a Inocêncio de Araújo fica restrito apenas para os moradores. Agora o transporte coletivo na região vai poder ter ajustes pontuais de itinerário com acompanhamento em tempo real pelos agentes do IMU. Agora o Réveillon do Alphaville, no Parque Amazonino Mendes, entre as zonas norte e leste. O Réveillon do Alphaville vai ter um esquema de trânsito entre dois estágios, às 6 da manhã do dia 31 e do dia 1º de janeiro. A Alameda Alphaville vai ser interditada no sentido bairro centro, entre trechos específicos. Então os veículos que vêm da rua Itaité e da Avenida Altasmirim vão ser desviados para as rotas alternativas com contrafluxo controlado em pontos determinados. Agora as linhas de ônibus que circulam pela área vão poder operar com desvios temporários de acordo com o fluxo de veículos. E agora sobre o Réveillon Gospel, que vai acontecer amanhã, dia 30, aqui na Ponta Negra, que é onde a gente está nesse momento, vai haver interdição da Avenida Coronel Teixeira entre a rotatória do Turismo e a rotatória do Chafariz. Então o estacionamento vai estar proibido aí ao longo da via. Então, para isso vai ter 55 agentes de trânsito que vão estar atuando nos dois turnos, fazendo ali fiscalizações, bloqueios e também orientações. E a festa principal do dia 31 de meia-noite, que vai acontecer do dia 31 até o dia 1º, vai ter interdição da Coronel Teixeira, que permanece com proibição total de estacionamentos e também reforços de fiscalização. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos agora falar um pouquinho de política comigo, Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Agora, Nath, tô sabendo agora de uma pesquisa eleitoral já para 2026 sobre uma disputa pelo governo do estado do Amazonas que coloca o senador Omar Aziz na liderança em todos os cenários nesse primeiro turno e com menor índice de rejeição. Conta mais detalhes pra gente. Então, Kennethson, mais uma vez, boa noite para você e para todos os ouvintes que estão ligadinhos conosco aqui na 100,7, 6 horas e 29 minutos aqui na nossa capital. O senador Omar
Omar Aziz, Kennedy, se as eleições fossem no próximo domingo, ele já estaria despontando ali na frente com uma folga e tanto, a gente pode dizer assim. Isso porque a última pesquisa do ano, né, a pesquisa do Instituto Perspectiva, divulgada nesse domingo, mostrou que o senador Omar Aziz aparece ali com 39% das intenções de votos entre os amazonenses. A liderança de Aziz se mantém pelo menos nas 3 últimas pesquisas divulgadas aqui no estado, né? E essa pesquisa, Kennedy, vale a gente reforçar que ouviu mais de 2.500 entrevistados em todo o Amazonas. No primeiro cenário que foi testado, o Omar Aziz fica em primeiro lugar ali, onde ele enfrenta a Maria do Carmo, que teria pelo menos 23% das intenções de voto. Já em terceiro lugar apareceu aí o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que até o momento, né, diz aí não ser candidato para o governo do Amazonas em 2026. E em um segundo cenário, caso as eleições acontecessem nesse domingo, 44% dos entrevistados afirmaram que votariam ali no Omar Aziz e 29% na empresária Maria do Carmo. Tadeu de Souza, o vice-governador do Amazonas, apareceu ali em terceiro lugar com 7% nas intenções de voto. Em caso de segundo turno, a disputa ficaria ali entre Omar Aziz e Maria do Carmo, onde ele receberia aí 56,6% dos votos e a empresária Maria do Carmo ficaria ali com 43,4%. Agora, Kennedy, teve também pesquisa nacional, né, divulgada aí pelo Instituto Paraná Pesquisas hoje, mostrando que o governo do presidente Lula tem pelo menos 50,9% de desaprovação e 45,6% de aprovação. Tem tido uma estabilidade muito grande nessas últimas pesquisas, né, meu amigo? Pois é, Nathalie, não mudou muito não esses números que a gente vem, inclusive, noticiando aqui no 18 horas, 50,9% de desaprovação. É um número até que chega a ser alto, já esteve maior. E, se eu não me engano, na última pesquisa ele estava com 52%, então deu uma leve reduzida. E a gente tem a taxa de aprovação de 45,6% para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele entra nesse ciclo eleitoral, Nathalie, com esse cenário de estabilidade, mas um pouco negativo. Isso daí na política tem muito peso e pode refletir com certeza nas eleições de 2026. A gente tem esses dados sensíveis de desaprovação que crava ali acima de 50% desde novembro, sem um sinal de recuperação muito clara, Nathalie. A aprovação, por sua vez, ela tem uma oscilação que fica dentro da margem de erro, mas não é uma queda brusca. Avaliando o cenário de modo geral, não é uma queda brusca, mas com certeza é uma estagnação que já preocupa para o ano de 2026, que é claro, ele quer ser candidato à reeleição. E a questão sobre o governo estar no estado de ruim ou péssimo, o número também é bastante elevado, Nathalie. 42,8% consideram o governo ruim ou péssimo contra 32,7% que avaliam como bom ou ótimo, ou seja, existe um bloco crítico muito maior e a questão é que ele tem se consolidado e a gente percebe que ele não tem oscilado muito com o passado dessas pesquisas. Pelo menos em várias pesquisas não tem mudado muito essa perspectiva acerca sobre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E desses números, apenas 23,1% eles enxergam o governo ele como regular, um indicativo que há pouco espaço para discurso morno e com certeza muda muita coisa, Nathalie, para o ano eleitoral. Agora, Nathalie, tem uma outra informação também aqui no nosso bloco de notícias, que em entrevista à BBC News, Nathalie, o ex-embaixador dos Estados Unidos, o John Feeley, ele afirmou que Donald Trump, ele passou a ver Jair Bolsonaro como um perdedor. Foi isso mesmo? Conta esse contexto pra gente entender. Kennedy, uma polêmica e tanto, né? Segundo o Feeley, né, ex-embaixador dos Estados Unidos, o recuo dos Estados Unidos em tarifas comerciais, a gente está falando ali do tarifaço imposto pelas autoridades, né, imposto aí para as autoridades brasileiras, não foi resultado de uma vitória diplomática, mas uma consequência direta de uma mudança de percepção do presidente Donald Trump, né, que seria ali sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro chegou até a afirmar algumas vezes que eles tinham algum grau de proximidade, mas a avaliação do ex-embaixador dos Estados Unidos, né, realmente
realmente não foi nada disso. O Feeley chegou a afirmar em entrevista à BBC que para o Donald Trump, o Bolsonaro seria descartável, que inclusive ele viu ali a prisão do Bolsonaro como uma derrota eleitoral, sendo levado para a prisão e deixou de ter uma relevância para ele. Então, como se não fizesse mais sentido manter business, né, aquela amizade. Exatamente. Aquele negócio dos business, né? Enquanto aquela pessoa ela tem algo para oferecer para você, com certeza ela continua sendo a prioridade. Mas nessa questão no qual o Bolsonaro está preso, não tem poder político agora para atuar de forma muito expressiva nas eleições, não pode mais oferecer nada, e tem um outro personagem que agora está negociando muitas coisas na economia, então com certeza Lula ele tem a preferência porque está no poder, né? Claro, e não foi um vínculo duradouro, né, Kennedy? Só foi uma coisa... E o vínculo do Donald Trump é financeiro, galera. Exatamente, eles chegaram a dar um match, teve ali aquele date, mas não rolou, a gente pode dizer assim, Kennedson. Agora vamos seguir, Kennedson, porque hoje, né, inclusive, teve coletiva, né, na Câmara dos Deputados. Outro assunto que tá dando o que falar realmente é essa questão. Tem ou não tem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal? Desde aquela confusão do Banco Master, não se fala em outra coisa, Com certeza, Nathalie. Esse é um assunto que já vem repercutindo ao longo das últimas semanas. É o assunto, com certeza, tá entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. A questão do Alexandre de Moraes realmente é um assunto que voltou ao debate político e aparentemente está começando a tomar forma, pelo menos um novo pedido de impeachment. A gente vai ouvir agora o deputado Cabo Gilberto da Silva, ele que tem articulado pela Câmara de Deputados esse movimento das assinaturas do pedido de impeachment, que ainda há pouco ele falou para a imprensa. Vamos ouvir o que ele disse. Estamos apresentando esse processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da nossa Carta Magna. Infelizmente não temos a maioria absoluta no Senado Federal ainda, mas com a união e pressão do povo brasileiro poderemos chegar a esse número, como chegamos a 41 assinaturas, também quanto o mesmo ministro. Estamos aguardando mais assinaturas. A nossa meta como liderança da oposição é ultrapassar o maior número já existente na história da República Federativa do Brasil, que é mais de 150 deputados federais e mais de 40 senadores da República. Pois é, Nathalie, já está muito avançado esse pedido de impeachment. Eles estão querendo agora colher o máximo de assinaturas possíveis para que esse pedido ele possa entrar para o Senado, e aí depois, com certeza, do Senado vai definir o que vai acontecer a partir daí, Nathalie. Só que, pelo histórico desde 2018, nenhum desses pedidos ele teve uma grande efetividade. Vamos ver se desta vez vai rolar ou não vai, porque o próprio Davi Alcolumbre, ele quer colocar justamente o ex-presidente do Senado lá no STF. Talvez possa ser uma moeda de troca. A gente vai com certeza seguir acompanhando o desfecho dessa situação. Os detalhes a gente traz aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. 18 horas e 38 minutinhos. Kennedson Paes, o Réveillon Manaus 2026 promete ser um dos maiores réveillões já realizados aqui na nossa capital. A festa, Kennedson, acontece no dia 31 de dezembro e olha, dessa vez não vai ser só na Ponta Negra, não. Tem festa em vários pontos aqui da nossa capital, inclusive com atrações nacionais, regionais, locais, e tem até programação para o público gospel. Pois é, Nathalie, tô sabendo, inclusive já começa amanhã essa programação com o público gospel, e também a gente tem essas informações, Nathalie, que a prefeitura ela preparou essa grande estrutura nesses 3 pontos que você mencionou, e também tem uma outra estrutura que é linda demais de ver, que é aquela queima de fogos silenciosos, Nathalie, para acessibilidade para aquelas pessoas com deficiência, e também mudanças que são com certeza importantes na Praia da Ponta Negra, inclusive com a interdição da praia para banho a partir também de amanhã, Nathalie. Exatamente, Kennedson Paes. E para trazer pra gente todos os detalhes dessa programação e a organização do evento, chamamos agora ao vivo o repórter André Meirelles, que colocou o pé na areia na noite desta segunda-feira chuvosa e está acompanhado do diretor-presidente da Manaus CUT, Gender Lobato, e do prefeito de Manaus, Davi Almeida. É contigo, André.
Muito boa noite para vocês, Kennedson, Nathalie, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. É isso mesmo, tem Réveillon não só na Ponta Negra, mas também em vários pontos aqui da capital amazonense, né? Então eu tô aqui com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, até pedindo licença, porque o prefeito tá reunido aqui para preparar tudo aí pro dia 31, não é isso, prefeito? Passagem de som, luzes, né? Meu boa noite a Mix. Muito obrigado pelo espaço. Amanhã nós temos o Réveillon Gospel, né? Com o Gabriel Guedes e o Grupo Morada, todo mundo convidado a partir das 19 horas aqui no Complexo da Ponta Negra. E no dia 31 nós temos o Réveillon da cidade, que vai ser no Educandos, na Alameda Alphaville, lá na Zona Leste, ao lado dos Gigantes da Floresta, e aqui na Ponta Negra, com atração nacional, a Clecinha e Bruno e Marrone. Então, grandes atrações, grande festa preparada para a população da cidade de Manaus. São 3 pontos. Agora, só para tirar uma dúvida, nada de compra de ingressos, nada de troca de... Tudo free, 0800, o povo de Manaus merece o que há de melhor em cultura, em entretenimento, em arte. Vamos agradecer a Deus pelo ano de 2025, celebrar a chegada de 2026, como você que está aqui assistindo, você que está pela internet também pode ver. É uma estrutura fantástica, magnífica, que não deve a nenhuma cidade do Brasil. Agora, prefeito, a gente tem as informações aqui dessas atrações confirmadas, né, com os nomes nacionais da Clecinha, também Bruno e Marrone, e além também de uma forte presença de artistas locais. Então, qual foi o critério aí utilizado para montar essa programação? Nós atendemos ao maior número de artistas locais possível, né? A gente busca dar espaço a todos, não dá para colocar todo mundo, mas a gente tem o Som Manaus, nós temos os nossos eventos durante todo o ano e a gente seleciona aqueles que entram nos critérios da Secretaria de Atração do Público, né? E convidamos para participar. Então, são vários artistas locais, enfim, um número grande de artistas locais no Educandos, no Alphaville, aqui na Ponta Negra, onde a gente visa valorizar os nossos artistas. E a partir de amanhã, terça-feira, a Praia da Ponta Negra ela vai ser interditada, né, para banho. Então, por que essa medida foi necessária? Até quando essa intervenção ela deve aí permanecer? A gente faz essa intervenção até a madrugada do dia 31, início do dia 1º. Então, como temos aqui todo um aparato, né, de vendas, a gente colocou aqui os gradis, a gente vai evitar o banho de praia, né, no caso no Rio, durante o dia todo de amanhã, dia 30 e do dia 31. Quando chegar no dia 1º, a gente reabre para a segurança do público. Ok, muito obrigado, prefeito de Manaus, Davi Almeida. Agora estou aqui com Gender Lobato, né, o secretário aqui da Manaus CUT. Olha, a prefeitura, ela também anunciou queima de fogos silenciosos, né, com duração de 10 minutos. Então, qual a importância dessa decisão e como ela contribui aí para um Réveillon assim mais incluso? Na verdade, a determinação do prefeito com essa questão dos fogos silenciosos, ela começou no passado, quando a gente sabe que existe um clamor muito grande da população, né? A beleza dos fogos, ela não está no estrondo, no barulho, mas sim no efeito de cores e de luzes que ele faz. Então, pensando nisso, desde o ano passado a gente fez um projeto piloto que começou timidamente, esse ano 100% silencioso. Então vai ser uns fogos diferentes e quem agradece as crianças, principalmente os autistas, os animais, os pets e toda a população, né, que está acostumada a ver aquele grande barulho de fogos. Isso não existe mais agora. Então a gente vai ter um projeto de fogos sincronizado junto com um sistema de som, de iluminação, de telão, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer um projeto onde a gente possa fazer com que todo mundo seja contemplado, principalmente os PCDs que estarão aqui conosco, com uma área especial, totalmente reservada para ele. Eu sempre digo que não é só colocar um tablado e colocar os PCDs, tem que ter um acesso diferenciado para que eles possam vir para cá e curtir o Réveillon, tal como nós iremos curtir o Réveillon também. Agora, por parte, né, a gente vai começar o Réveillon pela capital amazonense amanhã, que tem o Réveillon Gospel, né? Tem as atrações, como o prefeito já confirmou pra gente. Agora, qual é a importância desses eventos em cada zona aqui da capital amazonense, começando de amanhã, né, do Réveillon Gospel? Verdade, eu acho que a grande inteligência do prefeito foi descentralizar o Réveillon.
Antigamente, para você curtir uma atração nacional, você era obrigado a vir para Ponta Negra. E aí você imagina quem mora na Zona Norte e Zona Leste ter que vir lá da Zona Norte e Zona Leste para cá, para Ponta Negra, para assistir o Bruno e Marrone. O prefeito mudou isso. Agora, desde o ano passado, você não precisa vir para Ponta Negra, aqui para a Zona Oeste, para assistir um show de um cantor nacional. Por quê? Porque lá no seu bairro, na comodidade, né, da sua região, você vai assistir a mesma atração. Tanto a Clecinha, que estará aqui na Ponta Negra, quanto o Bruno Marrone, que estará aqui, eles também estarão lá na Zona Leste e Zona Norte. E no Educandos, é mais uma novidade, a Clecinha, que estará na Zona Leste e também na Ponta Negra, também estará lá no Educandos, ou seja, vai ter festa para todo mundo. Isso faz com que você possa mexer com a economia daquela região. Ano passado eu tive o privilégio, junto com o prefeito, de sair aqui da Ponta Negra por volta das 3 horas da manhã, em direção lá à Alameda Alphaville, e quando nós chegamos, o caminho inteiro lotado, todos os mercadinhos abertos, as mercearias abertas, os comércios abertos, sorveteria aberta, bares abertos, ambulantes na rua, muitos ambulantes na rua. Isso faz com que a gente que promove os eventos fique satisfeito, porque enquanto pessoas se divertem, outras trabalham, outras ganham dinheiro, e exatamente essa é a ideia do prefeito, fazer com que a economia de Manaus seja aquecida, porque não é só fazer uma festa por fazer, é fazer uma festa pensando também no desenvolvimento social, cultural, mas principalmente o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então fica sendo aquele conjunto, né? A diversão para a população, também a economia. A cultura tem esse privilégio, né, de levar entretenimento para as pessoas, mas ao mesmo tempo desenvolver essa questão social, mas econômica também. Então, o Educandos, a Alameda Alphaville, a Ponta Negra e vários outros pontos que são apoiados por nós da Prefeitura de Manaus através da Manaus CUT estarão com a sua economia aquecida e com as pessoas felizes, porque afinal de contas o Réveillon é o encontro da nossa gente. Então a nossa gente aproveita o Réveillon para comemorar, agradecer a Deus pelo ano que se foi e trazer boas coisas para o ano que vem. Agora, só para encerrar, qual é a expectativa da Manaus CUT para esses eventos agora? A expectativa é de casa cheia, né? Embora seja um evento descentralizado, ou seja, não tem mais aquela população toda socada aqui na Ponta Negra. A gente descentralizou, mas a nossa expectativa de público é mais de 400 mil pessoas, se a gente for pensar em todos os lugares da cidade. Se for pensar que nós teremos Réveillon Gospel amanhã, teremos o Réveillon tradicional no dia seguinte, nos 3 pontos, teremos o Réveillon das religiões de matriz africana, ou seja, o prefeito não faz distinção de credo, a gente atende porque nós atendemos toda a população de Manaus numa grande festa de celebração na virada do ano. Muito obrigado. Então a gente acompanhou a fala do secretário da Manaus CUT, o Gender Lobato, que estava falando sobre esse evento que já começa, Réveillon em Manaus 2026, que já começa a partir de amanhã com o Réveillon Gospel. A gente também ouviu a fala do prefeito Davi Almeida, que está aqui na praia da Ponta Negra, onde está sendo feita aí, né, preparando palco, ajeitando aqui, fazendo os ajustes do som. Inclusive a gente vai dar o ok para voltar os ajustes do som enquanto eu volto com vocês aí. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. 18 horas e 47 minutinhos aqui na nossa capital. Vamos agora direto ao tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Manaus acordou nessa segunda-feira com os alarmes da Defesa Civil e muita chuva, uma verdadeira enxurrada. E a previsão para a noite é que o tempo siga instável, com 86% de probabilidade de pancadas de chuva ao longo da noite. Então sigam as recomendações da Defesa Civil e fiquem seguros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 30 de dezembro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça até começa com sol, mas logo nuvens carregadas trazem chuva ainda pela manhã. À tarde, a chuva ganha força com 92% de precipitações, céu fechado mesmo, e à noite o tempo fica mais firme, com menor possibilidade de chuva. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 23 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 100%. Mix. E um crime revoltante, Kennedson Paes, quebrou o silêncio e mostrou o perigo que muitas das vezes
se esconde dentro da nossa própria casa. Dessa vez, a Polícia Civil do Amazonas prendeu um homem acusado de destruir a infância de 2 irmãs aqui em Manaus. As vítimas, Nathalie, são 2 crianças de apenas 4 e 11 anos. Um absurdo que é tão grande, Nathalie, é que a mais velha, com apenas 11 anos de idade, ela está grávida, Nathalie, de 7 meses, após ser violentada pelo próprio tio. Um negócio extremamente absurdo e chocante, gente. Esse homem de 42 anos, Kennedson, como eu disse anteriormente, ele morava com essa jovem, com essa criança de apenas 11 anos. Ele era companheiro da tia das meninas, que tinha ali o dever realmente de prover, de proteger aquelas meninas. Inclusive, ele chegou a registrar como pai essas 2 meninas, mas agora a polícia quer saber como é que esse caso passou despercebido. Essa tia não sabia de nada? Pois é, existem muitas pontas soltas sobre esse caso e é um relato muito forte e que traz indignação. E que traz mais detalhes pra gente sobre essa situação, o repórter André Meirelles. Fala, André. É isso mesmo, um cenário de total crueldade. A investigação da DEPCA começou depois de uma denúncia anônima e se confirmou com o registro de um pré-natal que nunca deveria existir, de uma criança de 11 anos. As meninas viviam aí com a tia que convivia com um criminoso há cerca de 20 anos. O suspeito chegou ao cúmulo de registrar as crianças como se fosse o pai biológico para facilitar o acesso a elas. Segundo a delegada, a Cássia Evangelista da DEPCA, a tia tentou dar uma desculpa esfarrapada ali para a gravidez, mas a vítima, em um depoimento corajoso, contou toda a verdade. Segundo relatos, o estupro acontecia quando o investigado ficava sozinho em casa com as crianças e, neste momento, se aproveitando da vulnerabilidade, se aproveitando da autoridade, até então a autoridade paterna, uma vez que este investigado havia registrado ambas as crianças como se fosse pai biológico, apesar de não ter nenhum parentesco consanguíneo com ambas, este homem aproveitava-se dessa autoridade e praticava o crime que acabou gerando essa gestação. Bom, o homem foi localizado e preso ali no bairro Redenção. As irmãs foram retiradas da família e estão sob a guarda do Estado para receberem acompanhamento médico e psicológico, como afirma agora a delegada Cássia Evangelista. Após a averiguação de todas as informações preliminares constatadas mediante exame de conjunção carnal, foi representada pela prisão preventiva e também pela busca e apreensão domiciliar, que foi prontamente deferida pela justiça e diretora por via do mandado. O preso está à disposição da justiça e os itens apreendidos serão submetidos à perícia criminal. Bom, agora o suspeito já está atrás das grades e vai responder por estupro de vulnerável. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 52 minutinhos e a gente segue falando de segurança pública. Isso porque, Kennedson, fugas em série voltaram realmente a escancarar o caos no sistema prisional aqui do Amazonas. Só pra gente ter uma ideia, em menos de uma semana, 2 ocorrências graves envolvendo ali fugas de detentos foram registradas aqui no nosso estado. Pois é, Nathalie, na madrugada desta segunda-feira, 2 presos fugiram da carceragem da delegacia de polícia lá do município de Parintins. Na semana passada, a gente noticiou aqui no 18 horas que em Maués, outros 14 detentos, eles escaparam durante ali aquele período de banho de sol, Nathalie. Pois é, Kennedson, e até agora só recuperaram 5 desses 14 foragidos lá do município de Maués. E aí hoje, pela manhã, lá em Parintins, os fugitivos, eles teriam utilizado ali um método chamado de Tereza. São quando os lençóis são amarrados ali como cordas e eles conseguiram fugir também em plena luz do dia. Inclusive, um dos detentos veio do estado do Pará e estava custodiado na delegacia do município de Parintins, ali esperando ser transferido, Kennedy. Essas fugas, com certeza, Nathalie, elas reforçam as críticas em relação à gestão do governador Wilson Lima, Nathalie, apontada por falhas na segurança, superlotação nessas unidades prisionais, a falta de estruturas nessas unidades do interior e principalmente a falta de profissionais para poder trabalharem na custódia dessas pessoas, na custódia desses presos, o que tem resultado nesses inúmeros casos já noticiados aqui em nossa capital e também na região metropolitana. 18 horas.
E agora você que abriu hoje o celular, Nathalie, você teve essa sensação, né? Recebeu ali aquela mensagem misteriosa, mas quando abriu era a Caixa falando a respeito sobre o saque aniversário, né, Nathalie? Muita gente que aderiu ao saque aniversário do FGTS acabou ali sendo demitido nesses últimos anos e recebeu aquela notificação no celular dizendo que tinha recebido um dinheiro por lá. Como é que foi essa história, Nathalie? Dinheirinho na conta, plim, 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 seu dinheiro caiu. É muita gente, Kennedson, né? Que optou por ter o saque do FGTS, saque de aniversário, tinha aquele dinheirinho ali retido, queria sacar, não sabia como. Hoje a Caixa Econômica Federal começou a pagar o saldo que estava bloqueado para quem optou aí por essa opção. Mas se você ainda tem dúvida de quem tem dinheiro, de quem tem direito e como é que faz para receber esse pagamento, como é que ele está acontecendo, a repórter Odineia Araújo preparou uma reportagem pra gente, trazendo todos os detalhes de forma clara e direta. É contigo, Odineia. Começou nesta segunda-feira, dia 29, o pagamento do saldo do FGTS, que ficou retido para quem optou pelo saque aniversário e foi demitido ou teve o contrato suspenso entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025. A liberação foi autorizada por medida provisória do governo federal e deve beneficiar mais de 14 milhões de trabalhadores em todo o país. O pagamento será feito em 2 etapas. Agora, a Caixa libera até R$ 1.800 por conta do FGTS. O restante do saldo será pago a partir de fevereiro de 2026, de forma escalonada, como explica o advogado João Lemes. Se você foi demitido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025 e o seu FGTS ficou retido porque você optou pelo saque aniversário, a regra mudou agora. O pagamento vem em 2 parcelas. A primeira, de até R$ 1.800, cai na sua conta até dia 30 de dezembro. Sim, agora para o ano novo. E o restante do saldo sai até 12 de fevereiro. O dinheiro cai automaticamente na conta cadastrada no aplicativo FGTS. Quem não tem conta registrada pode sacar em lotéricas, terminais de autoatendimento ou agências da Caixa com o cartão cidadão e a senha. O advogado João Lemes ressalta que não tem direito ao saque valores usados como garantia de empréstimos ou contas com bloqueio judicial. Se você usou o FGTS como garantia de um empréstimo, esse valor vai ficar retido com o banco e ele vai ficar travado até você quitar o financiamento. Você só saca quando estiver livre. Mas você não precisa ir na agência bancária. A maioria dos trabalhadores vai receber diretamente pelo aplicativo do FGTS. Então já entra lá agora e confere o saldo disponível no seu aplicativo. Para saber se tem saldo disponível, basta consultar o aplicativo FGTS ou ligar para 0800 726 0207. Eu vou repetir o número para você anotar. 0800 726 0207. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora, Nathalie, tá chegando o Réveillon e muita gente utiliza os fogos de artifício, Nathalie, para brincar, para se divertir, só que é necessário tomar cuidado, né? Exatamente, Kennedson, que muita gente encara como brincadeira pode realmente resultar ali em acidentes graves. E a Vanessa Lima preparou ali pra gente uma matéria falando quais são os principais erros cometidos no uso de fogos de artifício e quais são as orientações do Corpo de Bombeiros nesse período de fim de ano, Vanessa. Quando o assunto é fogos de artifício, os principais erros cometidos pelas pessoas são quase sempre os mesmos, e todos eles podem ser evitados com atitudes simples. O Corpo de Bombeiros chama a atenção justamente para esses deslizes que acabam transformando a festa em um grande susto. Um dos erros mais comuns é que muita gente ainda insiste em acender fogos em ambientes fechados, o que é extremamente perigoso. Outro erro clássico é manusear os fogos perto de crianças e idosos, aumentando o risco de acidentes. E tem também quem tente improvisar, soltando fogos dentro de canos, garrafas, caixas ou recipientes de vidro que podem causar explosões violentas. E aí entram as orientações dos bombeiros, que são bem diretas. Os fogos devem ser comprados sempre em lojas licenciadas, que têm autorização e seguem normas de segurança. O manuseio deve seguir rigorosamente as instruções da embalagem, e se a ideia é fazer um show, algo
algo maior, daqueles profissionais, o recomendado é contratar uma empresa especializada com pessoal habilitado para manipular esse tipo de material. O comandante-geral, o coronel Orleilson Muniz, destaca uma série de cuidados essenciais na hora de manusear os fogos. Você não deve soltar, projetar ele na horizontal, porque certamente isso aqui vai bater em obstáculos, né? Pode ser uma árvore, pode ser uma edificação e tudo. Então a projeção é um ângulo aqui entre 30 e 45 graus para ela fazer esse elipse. Você não pode projetar isso aqui de sacadas de edifício, você não pode soltar isso aqui próximo de hospitais, próximos de escolas, próximas de animais, né? nem pets. Os pets eles são muito prejudicados com a projeção de fogo de artifício. Então a mensagem dos bombeiros é clara: dá pra celebrar, mas sempre com responsabilidade, né, gente? Volto com vocês. 18 horas. Esporte. E agora, Nathalie, 7 em ponto, a gente dá aquele giro rapidão sobre o quadro esportivo, falando sobre o Flamengo. O rubro-negro, ele oficializou nesta segunda-feira a renovação de contrato do técnico Felipe Luiz, que agora fica no comando até dezembro de 2027, Nathalie. E também quem tá seguindo ali em negociação é o nome de peso do futebol brasileiro. A gente tá falando ali do Santos, que tá negociando o Gabigol. A gente chegou à última semana do ano, Kennedson, e até agora sem nenhuma definição. Pois é, exatamente isso. O Peixe, ele tem otimismo, mas tem muita cautela. Com dificuldades financeiras, o Santos estabeleceu um teto de aproximadamente R$1 milhão mensais. Já o Cruzeiro trabalha para pagar a menor parte do salário, mas esse valor também pode passar da casa de R$1 milhão. Ei, saláriozão, hein? 19 horas em ponto. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Pesquisa Datafolha mostrou que o otimismo cresceu e que 69% dos brasileiros projetam melhorar na situação pessoal em 2026. Na última pesquisa realizada na passagem de 2024 para 2025, esse índice era de 60%. Segundo Datafolha, 60% avaliam que 2026 tende a ser melhor para os brasileiros do que 2025. No levantamento anterior, esse índice era de 47%. Os brasileiros que moram no Nordeste são os mais otimistas para o próximo ano, mas o percentual dos que acreditam que a situação pessoal vai melhorar em 2026 também é grande na nossa região norte do país, 70%. Com o otimismo é a tendência de encarar a vida com uma visão positiva de um futuro melhor, a esperança de que coisas boas acontecerão em 2026. Vai ser o ano de eleições para presidente, governador, senador e deputado federal e estadual. Então, que este otimismo, ele venha junto com a responsabilidade de escolher os melhores candidatos para o futuro do Amazonas e do Brasil. 18 horas. E agora, Manaus, 7:02. Nathalie, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanharam o 18 horas de hoje. Boa noite, ouvintes, e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.